O barbeiro milionário fica paralisado ao ver o mendigo negro, que pediu ajuda, ser seu filho. Era uma manhã qualquer em São Paulo, mas para Roberto, o renomado barbeiro que atendia celebridades e magnatas, tudo parecia um desfile de glamour. As lâminas brilhavam na barbearia de luxo e os sorrisos satisfeitos dos clientes ecoavam em seu ouvido. O homem tinha tudo: dinheiro, fama e uma rotina coberta por um manto de prestígio. Com apenas um movimento de cabeça, ele era capaz de transformar a aparência de qualquer um. Mas nesse dia, enquanto saía do seu templo de beleza, o destino tinha outros planos. Roberto dobrou uma esquina empoeirada, longe dos holofotes, quando seu olhar encontrou um homem negro, disfarçado entre os destroços da vida nas ruas. Sujeira e dor marcavam seu rosto, e um pedido de ajuda veio de seus lábios. "Por favor, me ajude." As palavras ecoaram como um grito ensurdecedor. Roberto, paralisado, sentiu seu estômago revirar. Aqueles olhos, tão familiares, traziam um turbilhão de emoções que ele tentava enterrar há anos. "Lucas?" A voz escapuliu de seus lábios como um suspiro. O corpo do jovem, consumido por vícios e tragédias, refletia as escolhas do pai. Roberto não conseguia acreditar no que via. O filho que tivera e abandonara, o fruto de um amor que não aceitara, estava ali, diante dele, como um reflexo de sua própria vergonha. O peso da culpa o esmagava. Cada palavra não dita, cada decisão errada era um peso em seu coração, um eco de dor que não poderia mais ignorar. "Eu só queria sua ajuda, pai." A mudez de Roberto era ensurdecedora. Ele queria gritar, mas o nó na garganta o impedia. Em sua mente, imagens de tempos passados inundavam suas lembranças. Juntos, os sonhos se convertiam em pesadelos. A fuga daquela realidade era sempre o que escolhera. Mas agora, com o filho diante dele, tudo desmoronava. Do outro lado da cidade, um rival de negócios, um homem que sabia demais sobre o passado obscuro de Roberto, preparava sua jogada. As notícias de seu antigo amor, a mulher negra que por tanto tempo ele tentara esquecer, ameaçavam vir à tona, trazendo à luz um escândalo que poderia destruir a imagem do barbeiro milionário. O rival sorriu, seguro de seu plano. Se Roberto não se posicionasse, sua fama se tornaria cinzas. O dia continuou a passar. A vida ao redor seguia seu ritmo indiferente, enquanto Roberto enfrentava o caos interno. De um lado, o desejo de proteger sua imagem. Do outro, a necessidade voraz de redimir-se com Lucas. "O que eu faço?" ele sussurrou consigo mesmo. O medo paralisante de enfrentar o passado era real, mas a chance de reconectar-se com seu filho e tentar curar feridas mais profundas era tentadora. O mundo pareceu silenciar naquele instante, e em meio a traumas familiares e segredos guardados, ele tinha que decidir: proteger sua imagem ou lutar por um relacionamento que poderia trazer a redenção que tanto almejava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Roberto estremeceu, o coração pulsando descontroladamente. A imagem do filho perdido, ferido e pedindo ajuda. Gravou-se em sua mente. O que eu faço? Repetia em um sussurro, o olhar fixo em Lucas. Mas antes que pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou a ala da rua, o eco de um tiro. O estalo ressoou como um trovão em meio ao silêncio. O corpo de Lucas caiu, o rosto paralisado em uma expressão de falecimento repentino. A cena diante de Roberto tornou-se um pesadelo em câmera lenta. Ele viu a explosão de sangue, a forma do filho desabando no chão, enquanto os gritos da multidão se tornavam um coro de horror. Era como se tudo estivesse desmoronando ao seu redor. Gente correndo, olhos arregalados, seus gritos de pânico misturados ao som de sirenes. Roberto ficou paralisado. Um nó se formou na sua garganta enquanto ele tentava compreender o que acabara de acontecer. Lucas! Gritou, mas o som mal saía de seus lábios. Ele lançou-se em direção ao filho, as pernas pesadas como chumbo. Ao chegar, viu Lucas com vida, mas o olhar distante, a respiração fraca. As mãos de Roberto tremiam enquanto tentava segurar o garoto, seu próprio filho, e a realidade se tornava insuportável. Eu estou aqui, filho. Eu estou aqui. Ele falava, mas suas palavras pareciam se dissipar no ar, inúteis diante da gravidade da situação. E naquele momento crítico, algo inesperado ocorreu. Uma mulher avançou pela multidão, com um olhar que Roberto reconheceu imediatamente. Era Júlia, sua antiga amada, a mulher que ele havia deixado para trás, a mãe de Lucas. Mas ela não vinha sozinha. Atrás dela estava o rival de Roberto, acompanhando-a com um sorriso triunfante nos lábios. Ele havia orquestrado tudo. Roberto sentiu um coração esmagado sob o peso da verdade. Você não devia estar aqui, gritou para Júlia, enquanto a multidão ao redor começava a murmurar. A tensão crescente. A revelação a seguir viria como um soco no estômago. Lucas não é só seu filho, Roberto. Ele é meu também, e você nunca deveria ter me deixado. As palavras de Júlia penetraram na mente de Roberto como facas. Ele sempre soube que havia algo a mais na história, mas não imaginou que todo esse tempo, aquele rapaz com quem se preocupava, o filho que tentava ignorar, era também parte da mulher que ele havia ferido. Tudo o que ele havia construído, sua fama, sua fortuna, agora pareciam tão vazios, tão sem sentido. A multidão se aproximava. Olhares se voltavam para Roberto. Sussurros de julgamento preenchendo o ar. O desprezo e o espanto estavam estampados nos rostos das pessoas. As redes sociais estavam prestes a explodir com a notícia. O escândalo que Roberto temia estava prestes a ser dele. E enquanto o ódio e a traição se misturavam, uma sirene mais forte soou, se aproximando, e a oportunidade de redenção parecia longe e quase inalcançável. Lucas, lutando por cada respiração, olhou para o pai e, com a força que lhe restava, sussurrou: Pai, você me ama, não é? Você vai ficar comigo? Roberto ficou paralisado, o olhar desesperado de seu filho queimando uma marca em sua alma. Agora, e, mais importante, qual seria o preço a pagar por tudo isso? Naquele instante, tudo tomou um novo significado. O que estava em jogo ultrapassava a fama ou o prestígio. Era uma vida, a vida de Lucas. E enquanto a sirene se aproximava, a vida de todos os envolvidos estava prestes a mudar para sempre.
Lucas, com dificuldade, olhou para o pai, os olhos cheios de uma mistura de esperança e dor. Pai, você me ama, não é? Você vai ficar comigo? As palavras escaparam de seus lábios. Um pedido sincero que ecoou na mente de Roberto. Mas o olhar de Lucas parecia desvanecer, e a pressão se acumulava como uma tempestade prestes a despencar. Sim, eu te amo, filho. A resposta saiu quase involuntária, mas a dúvida no íntimo de Roberto atormentava sua alma. Era a verdade? Ele mesmo se questionava enquanto o pânico dominava a cena. O tumulto ao redor crescia, os gritos da multidão misturando-se com sirenes quase ensurdecedoras. O tempo parecia pausar, um mundo em colapso ao seu redor. Então, tudo ao redor se confirmou em um grito ensurdecedor. Júlia avançou, os olhos fixos em Roberto, enquanto o rival no fundo curvava-se levemente, como se visse um espetáculo. Você não consegue protegê-lo, Roberto. Ele nunca será seu. As palavras de Júlia cortaram o ar como uma faca afiada. Cada sílaba era como um peso desabando sobre os ombros de Roberto. Você não sabe do que está falando. Roberto se voltou, o desespero queimando sua voz. Mas antes que pudesse processar, algo mais chocante aconteceu. Uma figura emerge da multidão, descontrolada, olhos fixos em Lucas. Era uma mulher, e seu rosto trazia uma máscara de dor. Lucas, ela gritou, desespedaçando a cena. As pessoas se afastavam, murmurando, e a tensão aumentava. A mulher se lançou em direção a Lucas, que mal conseguia levantar a cabeça. Quem é ela? Roberto sussurrou, o coração acelerando. O olhar desesperado de Lucas se desviou para a mulher, e não havia como esconder a confusão. Mãe? O sussurro saiu, quase perdido no clamor crescente. A mulher, aos soluços, se abaixou ao lado de Lucas, a fragilidade de sua presença contrastando com a crueza do momento. Eu nunca parei de te procurar. Ela tocou a face de Lucas, e um silêncio profundo caiu sobre a rua. O olhar de Júlia mudou. O choque se transformou em ódio revelador. Isso não pode estar acontecendo. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover. O olhar de Roberto se alternava entre os dois, a antiga amada e a mulher que afirmava ser a mãe de Lucas. A revelação bateu com força, como um golpe em seu estômago. Lucas, com a respiração cada vez mais fraca, olhou para a mulher e depois para Roberto. Pai, ela é minha mãe de verdade? Um clamor estava tomando forma na multidão. O que está acontecendo? Sussurravam as pessoas, o escândalo se espalhando como fogo em palha seca. Roberto se sentiu como se estivesse em um pesadelo, cada parte dele gritando para entender a situação. Não, isso não pode ser verdade. Eu sou a verdadeira mãe. Você não faz parte da vida dele. A mulher respondeu, seu tom de raiva misturado com desespero. O rival de Roberto finalmente sorriu, satisfeito com a confusão. Olha o que você fez, barbeiro. Seu império desmoronando na frente de todos. Roberto, atordoado, sentiu-se derrubado, seus fundamentos desmoronando. Lucas, por favor, não. Não acredite nela. Mas a dúvida já estava plantada na mente do filho, e a cena ao redor voltava a girar, a vida dele desmoronando em questões que ele nunca soubera. Enquanto sirenes se aproximavam, a imagem da mulher ao lado de Lucas tornou-se um eco de seus próprios erros. O passado que ele tentara escapar estava agora transformando sua realidade, expondo verdades cruéis. A multidão,
Um coro de olhares indignados e sussurros. Sentia o drama se desdobrar na frente. Seria esta a última chance de se redimir ou o fim de qualquer possibilidade de amor? Uma questão pairava no ar, e o futuro agora era um mistério. Roberto, atordoado, sentiu seu coração disparar enquanto as palavras de Lucas ecoavam em sua mente. Pai, você me ama, não é? Você vai ficar comigo? A pergunta pairava como uma sombra, pressionando-o a enfrentar a verdade que tentara evitar. No entanto, a confusão aumentava. A mulher que afirmava ser a mãe de Lucas estava ali, e a tensão se acumulava como um furacão prestes a se formar. Lucas, isso não pode ser verdade! Roberto gritou, sua voz tremendo. O olhar de Lucas oscilava entre a esperança e o abatimento. Enquanto isso, a mulher ao lado dele, visivelmente abalada, se levantou e anunciou com determinação. Sou eu quem precisa de ajuda, Roberto. Você me deixou e me esqueceu, mas agora estou de volta e quero lutar por meu filho. Mas por que agora? Por que você não apareceu antes? A frustração e a dor transbordaram em sua voz. O rival, ao fundo, observava a cena com um sorriso travesso, como se esperasse um desfecho dramático. A multidão murmurava, e o clima de expectativa crescia. O que está acontecendo? Quem é essa mulher? Os olhares se tornavam pesados, como se um peso coletivo pairasse no ar. Roberto sentia o olhar de todos sobre ele, a pressão aumentando, o enigma em sua vida se complicando cada vez mais. Ela tá mentindo. Lucas, eu sou seu pai. Eu sou seu único pai. As palavras saíram de sua boca, mas soavam vazias, como se estivesse gritando num eco interminável. Lucas, com esforço, começou a responder, mas um grito cortou o ar. Uma sombra avançou rapidamente através da multidão, uma figura que Roberto não esperava ver. Era um homem alto, com olhos frios e um sorriso assustador. Essa situação tá ficando interessante. Era um antigo amigo de Roberto, mas agora um inimigo. Alguém que havia se escondido nos recessos mais sombrios de seu passado. O homem se aproximou, e a sensação de terror tomou conta de Roberto. Você realmente acha que pode escapar de tudo isso? Eu conheço todos os seus segredos, Roberto. E eles vão sair na hora certa. As palavras do homem reverberaram na mente de Roberto. Segredos? Que segredos? A pergunta pairou no ar, e um calafrio percorreu sua espinha ao perceber o que estava em jogo. E antes que pudesse reagir, o homem soltou a bomba. E você acha que Lucas é só seu filho? Você pode se surpreender. Lucas não é o único que está envolvido nesse embrolho. As palavras causaram um frenesi. Roberto sentiu um nó na garganta, a respiração curta. O que você quer dizer com isso? A impaciência e o medo se misturaram em um grito desesperado. O homem sorriu, um sorriso que não era nada menos que maligno. De repente, a mulher que estava ao lado de Lucas se adiantou novamente. Ele não está mentindo, Roberto. Lucas é seu filho, mas também é de outro. Ela hesitou, as lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto todos olhavam em choque. Sua vida tomou um rumo, e eu escondi isso de você. O verdadeiro pai de Lucas, o homem que você nunca soube que existia, está aqui. E isso mudará tudo. O mundo parecia desabar ao redor de Roberto. O que essa mulher estava dizendo? Ele olhou para Lucas, e os olhos do garoto refletiam dor e confusão. Cada segundo se arrastava como um dia. O passado que Roberto tentava ignorar estava reaparecendo,
trazendo à luz uma verdade escabrosa que ele nunca quis encarar. Qual seria a real identidade do pai de Lucas? Toda a sua vida estava prestes a desmoronar diante de seus olhos. A multidão murmurava, e em meio ao caos, Roberto sentiu uma pequena fissura de esperança. Mas enquanto a chuva de revelações caía, ele não sabia que mais segredos ainda estavam escondidos, prontos para serem revelados. E quando a verdade vier à tona, nada seria como antes. Roberto, atordoado, sentiu seu coração disparar enquanto as palavras daquela mulher ecoavam em sua mente. Lucas é seu filho, mas também é de outro. A revelação explodiu como um fogo de artifício numa noite escura, cortando a tensão como uma faca. Ele piscou, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Do que você está falando? A multidão, antes agitada, silenciou em conjunto, os olhares fixos em Roberto e na mulher que afirmava ser a verdadeira mãe do filho que ele pensava conhecer. Cada rosto carregava uma mistura de surpresa e expectativa, como se esperassem o golpe final de um duelo que ainda não havia terminado. Tudo estava prestes a mudar, e Roberto sentiu um frio invadir sua espinha. Ele é seu filho, mas não só seu, disse a mulher, sua voz quebrando em meio a lágrimas. Ele é filho do homem que você nunca quis que soubesse que existia. Ele é seu meio-irmão. As palavras caíram como uma bomba no coração de Roberto, fazendo sua mente girar. A multidão parecia estar em choque, mas a vida de Roberto estava sendo reescrita a cada sílaba. Lucas, ainda à beira da inconsciência, olhou para Roberto com olhos de horror e confusão. Pai, isso é verdade? A dor na pergunta era palpável, um grito silencioso que atravessava o caos. Roberto sentiu o chão sob seus pés desmoronar. Lucas, não pode ser. A respiração começou a falhar, enquanto diversas imagens de seu passado dançavam em sua mente, cada uma mais confusa que a anterior. A mulher continuou, suas palavras cada vez mais pesadas. Você pensou que poderia fugir de tudo, Roberto, mas a verdade sempre vem à tona. Eu era amante dele. E antes que você me deixasse, engravidei. Não era só um segredo. Era um turbilhão de traições e segredos, transformando seu mundo em um pesadelo irreconhecível. E agora Lucas está no meio disso. Enquanto a multidão murmurava, Roberto se sentia paralisado. O rival que antes se deliciava ao observar o desdobramento dramático, agora tinha um olhar satisfeito, como se estivesse assistindo ao seu plano se concretizar. Ah, Roberto, você realmente achou que poderia esconder isso para sempre? O desprezo na voz do homem reverberou como um eco. Ele estava em cena, esperando a oportunidade certa para dar o golpe final. De repente, um grito inconfundível atravessou a cena. Parem tudo! A figura de Júlia apareceu, mais agitada e determinada do que nunca. Ela se aproximou, os olhos ardendo em indignação. Você não tem o direito de fazer isso, Roberto. Você estava certo em não querer essa vida. Eu te dou a razão. Agora, por favor, deixe nosso filho em paz. Roberto olhou para Júlia, confuso. O que você está fazendo aqui? Sua pergunta ressoou, mas era quase uma súplica. A verdade estava se avolumando de tal forma que ele não podia mais distinguir as linhas entre o certo e o errado. Era uma confusão insuportável. Uma tempestade de dor e revelações. A mulher, ainda ao lado de Lucas, virou-se para Júlia. Você não entende. Ele é parte disso. E esse não é só um jogo entre você e Roberto. Essa criança merece saber a verdade. O calor da revelação pairava no ar,
e a tensão era quase palpável. O desespero e a raiva dançavam entre os laços familiares que haviam se tornado emaranhados. Roberto, com o peito pesado, percebeu que não tinha controle sobre a situação. Tudo isso é uma mentira. Não pode ser verdade. Ele gritou, mas sua voz se perdeu em meio ao clamor crescente. Enquanto a situação se intensificava, Lucas, cada vez mais fraco e pálido, tentou se erguer, mas a fraqueza o dominou. Ele olhou para o pai, buscando alguma certeza em meio ao mar de revelações. Pai, o que vamos fazer? O desespero na voz do filho rasgava o coração de Roberto. E naquele momento, um estrondo repentino cortou o ar. A multidão se virou abruptamente. Um carro desgovernado desviou a escassos metros, e tudo que haviam construído em um instante passou a ser sombra. O caos se instalou, e a cena se transformou em desespero dominado por gritos e correria. Roberto estava prestes a reagir quando uma estrondosa revelação voltou a ecoar. Uma sombra conhecida surgia da multidão. O homem que ele pensou ter deixado para trás. O pai que havia abandonado sua família para se dedicar à sua carreira. O reconhecimento fez seu coração parar. Ele estava lá, observando, e com um olhar que dizia mais que palavras. Agora, os laços estavam mais entrelaçados do que nunca. O que realmente estava em jogo? O que mais a vida de Roberto ainda escondia? Uma nova verdade estava prestes a ser revelada, e ele ainda não sabia que as consequências da escolha que fizesse poderiam afetar todos, num jogo que especialistas considerariam impossível de vencer. Roberto, atordoado, sentiu seu coração disparar, enquanto as palavras daquela mulher ecoavam. Lucas é seu filho, mas também é de outro. A multidão ao redor parecia prender a respiração coletivamente. O silêncio era denso. Pedro, o rival de Roberto, observava a cena com um sorriso satisfeito nos lábios. Uma onda de confusão tomou conta dele, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Por que tudo estava desmoronando tão rápido? Quem é o outro? Roberto perguntou, a voz embargada. Ele lutava contra a pressão crescendo em seu coração. Lucas, fraco e em pânico, olhou para o pai, buscando uma resposta que ele mesmo ainda não tinha. Então a mulher que havia interrompido o caos antes prosseguiu. O outro é o homem que sempre esteve nas sombras, Roberto. É o filho de quem você não sabia e que se tornou a razão pela qual tudo isso aconteceu. As palavras dela estavam carregadas de dor, e cada sílaba parecia trazer um novo peso sobre seus ombros. Quem ele é? Roberto perguntou, o desespero tomando conta dele. O murmurinho na multidão crescia. Pessoas se entreolhavam, mas ninguém sabia o que dizer. O ar estava pesado, e a atmosfera se tornara elétrica. E foi então que, como um tiro, a verdade veio à tona em um grito da multidão. É o irmão dele, o irmão que ninguém sabia que existia. Todo mundo virou-se para a origem da voz. A mulher que estava ao lado de Lucas não era apenas a mãe dele. Ela era a irmã que Roberto tinha perdido de vista. Pedro, em um ato de total desprezo, sorriu e aplaudiu a revelação. Olha só que bela família se formou. A velha história do barbeiro milionário que acaba perdendo tudo por segredos mal escondidos. A risada dele ecoou entre a confusão, e o olhar sarcástico provocou ainda mais tensão. Roberto ficou paralisado. O mundo ao seu redor se desfez em um borrão de cores e sons distantes. Você está mentindo. Isso não pode ser verdade. Seu cérebro gritava. Mas a dor estampada no rosto de Lucas
Dizia que as chances de ser uma mentira eram mínimas. Está tudo ligado, pai. O homem que nunca quis se comprometer com a vida que criamos. Seu nome é Daniel. Ele está aqui. E quando você menos espera, tudo vai mudar. A mulher, agora identificada como a irmã de Lucas, mantinha o olhar fixo em Roberto, como se estivesse contando a história de uma vida inteira em um único momento. As sirenes da polícia se tornaram visíveis ao longe e a multidão começou a se dispersar. Mas o choque fez todos pararem, e ninguém ousou desviar os olhos do desenrolar da cena. A nova revelação mudava tudo. Roberto havia construído um castelo sobre as areias movediças da mentira. E agora, aquelas areias estavam desmoronando com cada palavra. Daniel, Roberto repetiu, quase em um sussurro, enquanto um novo medo começou a crescer. Ele não está aqui, está? Uma sensação de horror tomou conta dele. O homem que poderia muito bem ser o responsável pela dor de Lucas, por todas as coisas erradas que tinham ocorrido, poderia estar à vista. Uma verdadeira tempestade a caminho. Lucas, ainda lutando para respirar, olhou para o pai, um pedido de ajuda silencioso nos olhos. Pai, eu só quero entender. O que está acontecendo? O enfraquecido náufrago do passado estava ali, à beira de um abismo que se aprofundava a cada revelação. As sirenes se aproximavam, e a realidade parecia desgrudando a cada instante. O rival de Roberto, satisfeito com o caos, se aproximou, agora envolvido pelo mesmo manto de tensão que afligia todos. Você acha que já viu tudo, não é? Mas a verdade é muito mais complexa. E se você quer saber onde está Daniel? A afirmação dele pairou no ar como uma bomba relógio. E antes que pudesse admitir, as palavras de Pedro tinham um tom de certeza. Ele está aquém de tudo isso. O passado está te encontrando, Roberto. E já está na hora de você encarar as consequências de cada escolha. E quando o silêncio tomou conta, todos os olhares se voltaram para Roberto, que agora se via em uma encruzilhada. Qual era o preço que ele teria que pagar por suas decisões? O eco da pergunta ressoou em sua mente, enquanto a multidão observava em expectativa, aguardando a próxima movimentação de um homem que já tinha tanto a perder. E em meio ao caos, uma simples pergunta pairava no ar. Quem realmente controlava essa história? Roberto, atordoado, sentiu seu coração disparar, enquanto as palavras daquela mulher ecoavam. Lucas é seu filho, mas também é de outro. A multidão ao redor parecia prender a respiração, o silêncio pesando como chumbo. O rival, Pedro, sorria satisfeito, absorvendo a desgraça alheia como se fosse um espetáculo. Em meio à confusão, Roberto se via perdido em um emaranhado de revelações. Quem é o outro? Roberto perguntou, a voz tremendo. Lucas, ainda debilitado, olhou para o pai, seu olhar implorando por respostas. A tensão na atmosfera era palpável, como se um raio estivesse prestes a atingir. A mulher respirou fundo antes de continuar. O outro é Daniel, o homem que nunca quis que você soubesse que existia. Ele está aqui, Roberto. Seu meio-irmão. As palavras despencaram no silêncio como um trovão. Pedindo calma, Roberto balançou a cabeça em descrença. Isso não pode ser verdade. Estava paralisado, a mente girando. A confusão crescia, cada palavra uma facada. Lucas o olhava, confuso e em pânico. Pai, o que está acontecendo? Não havia como escapar da realidade que se desdobrava à sua frente. A mulher continuou, com lágrimas escorrendo. Eu era amante de Daniel. Ele está aqui.
e precisa saber. Tudo está conectado. A revelação foi como um golpe no estômago. Pedro estava se divertindo, seu olhar cínico provocando mais raiva em Roberto. Então, como se o destino estivesse brincando com ele, uma figura apareceu na multidão. Era Daniel, um homem com a mesma intensidade nos olhos que Roberto. O tempo parecia parar. O coração de Roberto acelerou a 1000 por hora. Daniel estava mais perto do que jamais imaginou, e a ideia de encarar a verdade o deixava tonto. Olá, irmão. Daniel sorriu, mas havia um tom de desafio em suas palavras, que fez a multidão vibrar. Todos estavam absortos na cena, como se esperassem um desfecho trágico. A tensão no ar era quase elétrica. Você não deveria estar aqui, Roberto gritou, a mistura de raiva e medo consumindo-o. Lucas instintivamente recuou e buscou apoio de sua mãe, que parecia tão abalada quanto ele. Por que você nunca quis me conhecer? Daniel questionou, o tom de voz impregnado de dor e desilusão. Eu sempre estive lá, no fundo da sua história, e agora você não pode mais ignorar isso. As palavras ecoaram profundamente no peito de Roberto, um eco de desespero. Em meio ao caos, um estrondo cortou o ar. Ponto. Alguém gritou. Cuidado! Um carro desgovernado apareceu em alta velocidade, e a multidão começou a se dispersar em pânico. Roberto se virou para Lucas, que já havia desmaiado. Os gritos de terror entraram em histeria. Ele não conseguia pensar. Não, não, não! O peso do mundo parecia colapsar sobre ele enquanto tentava alcançar o filho. Sua visão embaçada se fixava em Lucas, que estava caindo, enquanto as pessoas simplesmente tentavam escapar. E então, o inesperado aconteceu. O carro, em uma manobra brusca, não só destruiu o que estava à sua frente, mas revelou um segredo devastador. Uma pessoa, a mãe que havia se afastado de Lucas, foi atingida na colisão. O impacto foi devastador, e o ar encheu-se de um lamento coletivo. A mulher caiu, a vida escorrendo dela conforme todos olhavam em choque. Roberto sentiu seu coração parar. Não! Gritou, arrastando-se na direção dela. Ele conhecia seu rosto, e a dor de perder alguém tão perto parecia insuportável. Lucas! O grito atravessou a multidão. Ele estava paralisado, preso entre a dor e o pânico, e enquanto sirenes se aproximavam, não tinha ideia de como o destino acabara de mudar de forma cruel. A verdade estava prestes a desmoronar com tudo ao redor, e Roberto se perguntava se poderia ainda salvar seu filho e a si mesmo antes que tudo se tornasse um pesadelo irreversível. O que mais ele iria descobrir sobre sua família em ruínas? A realidade que enfrentava estava muito além do que poderia imaginar. Roberto, paralisado pelo horror, se agarrou à esperança de que a mulher caindo no chão não fosse a mãe de Lucas. Mas ao olhar para seu rosto, a realidade atingiu-o como uma marretada. A tensão na multidão cresceu, e no meio do grito de desespero que ecoava por entre os observadores, algo inesperado aconteceu. O que ele pensou ser um mero acidente, agora se transformava em uma tempestade de revelações. Não, não, não! Ele gritou novamente, arrastando-se em direção à mulher, enquanto os primeiros socorros chegavam em Eu não posso. A súplica escorria de seus lábios enquanto ele tentava se aproximar dela, mas as pessoas ao redor formavam um bloqueio. O pânico crescia, e cada grito de pânico junto às sirenes se misturava à dor que consumia o coração de Roberto. E então, em meio ao tumulto,
algo familiar saltou à frente. Uma figura já conhecida dele se separou da multidão. Um homem velho, com cabelos grisalhos, que se aproximou com passos firmes. Roberto, ele disse, sua voz penetrante e clara, cortando a confusão como uma adaga. Você precisa ouvir isso, agora. A imagem do homem trouxe um ímpeto de lembranças, como um eco do passado. Roberto reconheceu. Era Miguel, seu antigo mentor, um barbeiro que havia feito parte de sua vida antes da glória. Miguel nunca havia se envolvido em drama, mas ao vê-lo ali, Roberto percebeu a gravidade da situação. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Roberto, sem saber o que esperar. "Eu presenciei tudo. Tá na hora de você saber a verdade", disse Miguel, com um ar de seriedade que fez a multidão hesitar em seus próprios movimentos. "Lucas não é só seu filho, Roberto. Ele também é filho de Pedro." As palavras caíram como um raio, e a confusão reinou sobre aqueles que estavam por perto. "O quê?" A revelação deixou Roberto atordoado. O olhar de Pedro mudava rapidamente de cínico para triunfante. O que ele sempre quis, expor Roberto não apenas como um homem que havia abandonado a família, mas como um pai de um filho que já havia sido preso nas tramas de um rival. A verdade se desdobrava como uma flor sombria sob a luz do dia. Corações batiam desenfreados. Os murmúrios da multidão tornaram-se um zumbido ensurdecedor. Olhares de espanto se espalharam. "Ele é filho de quem?" Lucas, sem saber ao certo o que acreditava, olhou para seu pai, com os olhos cheios de dor e confusão. "Pai, você vai me explicar isso? O que está acontecendo?" Roberto se virou para Lucas, seu próprio pânico se refletindo na expressão do garoto. Não, isso não podia ser verdade. Ele se sentiu perdido, de repente, sem chão. Ele havia lutado por um futuro, por um legado, e agora tudo desmoronava diante de seus olhos. "Não, não pode ser", balbuciou. Miguel, agora mais próximo, interrompeu o pensamento confuso de Roberto. "Sim, é verdade. A mãe de Lucas me contou antes de falecer. Ela queria que você soubesse a verdade. Pedro, na verdade, é meio-irmão de Lucas, e não apenas um rival na sua corrida pelo sucesso." O olhar de Miguel fazia uma pressão em Roberto que ele não poderia ignorar. O olhar de Pedro, que antes era orgulhoso, agora estava muito mais sombrio. Ele sabia que havia algumas verdades, que muito mais do que os apontamentos da vida, que Roberto liderava. "Agora você não vai mais escapar, barbeiro. A verdade está aqui, e é você quem pagará o preço." A malícia nas palavras dele havia transformado a situação em algo pessoal. Nesse momento, o silêncio tomou conta do ar. Todos aguardavam a reação de Roberto, que parecia ter perdido toda a sua identidade. O que ele faria agora? No fundo de sua mente, as incertezas giravam como uma tempestade. E à medida que a multidão se dispersava, os olhares se focaram em Roberto, que agora se via preso entre as verdades que jamais quis enfrentar. No instante em que a sirene da ambulância soou de forma insistente, algo mais chocante aconteceu. O homem que ele pensou ser só um mentor, um velho amigo, estava prestes a revelar ainda mais. "Roberto, eu sou o verdadeiro pai de Lucas." As palavras atingiram o barbeiro como um soco no estômago. O mundo ao seu redor desmoronou mais uma vez, e uma nova realidade se formava. O olhar de Miguel se tornou a última linha de defesa. A verdade, um golpe fatal. Roberto estava prestes a questionar tudo. O que mais ele tinha perdido? A resposta pairava no ar,
e as consequências dessa nova reviravolta ainda estavam por vir, deixando todos em suspense. Roberto, paralisado pela revelação de Miguel, sentiu o mundo girar. Você é o pai de Lucas? A pergunta escapuliu como um sussurro desesperado, mas a confirmação de Miguel veio de forma abrupta. Sim, Roberto. E acho que você precisa saber de mais uma coisa. Miguel hesitou, as palavras pesadas no ar. Mais uma coisa? Roberto repetiu, seu coração acelerando. Ele precisava entender. A pressão no peito era insuportável. O que mais poderia ser? Enquanto isso, a multidão começava a dispersar lentamente, as sirenes se aproximando, mas a tensão pairava. Miguel olhou ao redor, como se verificasse se alguém estava ouvindo. A verdade sobre Lucas vai muito além de você, Roberto. Ele deu um passo à frente, quase fechando a distância entre eles. Então, sem aviso, um grito cortou o ar. Parem todos! Uma mulher emergiu da multidão, ofegante, com os olhos arregalados. Era Carla, uma antiga amiga de Roberto. O que ela fazia ali? O coração de Roberto começou a acelerar novamente. Ele não via Carla há anos, e o que ela tinha a dizer parecia crucial. Eu sei quem você realmente é, Miguel. A voz dela era firme. Carla, o que você está fazendo aqui? Roberto perguntou, seu tom ansioso. Fico pensando se ela sabia de algo que poderia mudar tudo novamente. Eu não estou brincando. Carla se virou para o grupo, os olhos brilhando com sinceridade. Ao longo dos anos eu descobri segredos que vão mudar completamente a história que você pensa que conhece. A multidão hesitou mais uma vez, como se a cena estivesse prestes a se desenrolar como um filme dramático. Os segredos de quem? Miguel ripostou, mas o olhar dele dizia que estava começando a se sentir encurralado. Do seu pai, Roberts. Carla explodiu. A verdade é que ele era mais do que só um barbeiro. E se Lucas é filho de Miguel, então você precisa saber que ele também é meu filho. O choque gerou ondas de murmúrios pela multidão, como um raio que corta o céu. Você está mentindo! Roberto gritou, o horror atingindo seu peito como um golpe. Ele olhou para Lucas, ainda no chão, pálido e inconsciente, e as palavras de Carla ecoavam em sua mente. Não pode ser. Não pode ser. E mais, na verdade, Miguel tem um filho com você e um com Luciana, minha irmã. A voz de Carla levantou-se acima dos gritos e trazia uma carga de dor e desespero. O rosto de Miguel ficou pálido e o olhar dele se desviou para o chão. A confusão tomou conta e foi como se todo o resto parasse. As sirenes estavam cada vez mais perto e a gravidade da situação era palpável. Para Roberto, cada palavra se tornava um eco de uma realidade cruel, que ele parecia ter evitado por muito tempo. O que você está dizendo, Carla? Isso é insano! Pedro, por sua vez, estava em êxtase. A cada nova revelação, ele sorria com satisfação. Olha só esse show! O barbeiro milionário sendo exposto como um homem falido de família. O desprezo na voz dele fez o ódio de Roberto crescer. E justo quando a tensão estava no auge, uma explosão repentina reverberou na rua. Uma luz ofuscante cortando a escuridão. Um carro-bomba. O estrondo e o calor atingiram Roberto em cheio, arremessando-o para trás. O caos se instaurou. Gritos, correria, as pessoas tropeçando umas nas outras. O mundo parecia desmoronar em uma fração de segundo. E entre todo esse pânico, algo se formou em sua mente. O carro não era um acidente. Alguém havia armado isso. A mente de Roberto girou e ele percebeu que cada revelação, cada segredo revelado, era parte de um plano muito maior. Ele e sua família estavam em risco. No meio do incêndio e da confusão,
O olhar de Lucas se encontrou com o de Roberto. Pai, o que está acontecendo? A voz de Lucas mal soava, mas a sinceridade na pergunta ecoava em meio à desordem. Uma nova realidade surgia diante de Roberto, e agora, mais do que nunca, ele precisava encontrar uma forma de salvar seu filho, antes que o passado consumisse completamente. O que estava prestes a ser revelado ainda era mais aterrador do que qualquer coisa que ele já enfrentara. E essa nova reviravolta estava prestes a mudar tudo de forma irrevogável. Roberto mal teve tempo de absorver o impacto do carro-bomba. O estrondo ecoou, e uma explosão de fumaça e pânico tomou conta da cena. Ele sentiu sua visão embaçar, enquanto as pessoas gritavam, correndo em todas as direções. O calor da explosão o atingiu em cheio, fazendo-o cambalear. Ele precisava encontrar Lucas. O instinto de um pai o empurrou para a frente, atravessando o caos. Lucas! Ele gritou, sua voz lutando para superar o barulho das sirenes. Ele mal conseguia ver através da fumaça, mas sabia que precisava chegar até o filho. Tudo o que importava naquele momento era a vida dele. Finalmente, ao contornar um carro virado, ele avistou Lucas deitado no chão, cercado por paramédicos. O medo tomou conta de Roberto. Ele se agachou, tentando se infiltrar entre os socorristas. Deixem-me passar! É meu filho! Um dos paramédicos olhou nos olhos de Roberto, e a seriedade no rosto dele era evidente. Ele precisa de ajuda, agora! Enquanto falava, Roberto sentiu a presença de Miguel ao seu lado. O amigo, aparentemente calmo, seguiu seu olhar. Se você ama seu filho, precisa ficar forte, disse Miguel com uma firmeza inesperada. Diante daquela declaração, Roberto tomou um fôlego fundo. Cada palavra era um choque, mas ele não podia se deixar abalar. Ele lançou um olhar para a mulher que havia desmoronado com a explosão, Carla. Ela estava sendo socorrida, e os relatos de sua vida começaram a atormentar Roberto como sombras dançantes. Os paramédicos trabalharam rápido. Eles estavam estabilizando Lucas. E Roberto se virou para Miguel uma última vez, seu coração aflito. Você tem que me ajudar a arranjar um médico. Não posso perder meu filho. Miguel assentiu. Eu vou fazer isso. Mas, Roberto, você precisa encarar a verdade. Todo esse tempo você fugiu do que realmente importava. Eu sei. Roberto respondeu, suas palavras gritando por redenção. Ele havia passado a vida tentando manter as aparências. Mas agora, em meio ao caos, sua verdadeira família desmoronava. Pedro, ainda observando de longe, pareceu perceber o impacto emocional no rosto de Roberto e sorriu, seguro de sua vitória. Enquanto outras ambulâncias chegavam e a multidão se dispersava, o fogo da explosão começava a ser controlado. Os olhos de Roberto se fixaram em Lucas, que finalmente parecia acordar. O olhar confuso. Pai, murmurou o garoto, e cada sílaba era como um puxão em seu coração. Tô aqui, filho. Eu tô aqui, Roberto disse a voz embargada. O tumulto ao redor se tornava um borrão, com pessoas gritando e sirenes ao fundo. Mas nada importava mais do que aquele momento. A vida de Lucas nas mãos dele, e a dor e a verdade já não poderiam mais ser ignoradas. Você vai ficar bem, eu prometo. Ele se aproximou, segurando a mão de Lucas. A conexão entre os dois era inquebrável. Mesmo nas horas mais sombrias. E sobre Daniel, e sobre tudo isso. A pergunta de Lucas balançou em meio ao caos, uma interrogação que precisava ser respondida. Roberto olhou para o horizonte. O futuro era incerto, mas ele sabia que a única coisa que realmente importava
era reconstruir sua relação com Lucas. Ele estava disposto a nada menos que enfrentar cada verdade que surgisse sobre si mesmo, sua família, suas decisões. Então, enquanto a ambulância levava Lucas para o hospital, Roberto sentiu uma nova determinação nascer dentro de si. Ele prometeu a si mesmo e ao filho: "Vou trazer a verdade à luz e lutar até o fim por você. Esta é a nossa chance de começar de novo." A verdade sempre teve seu preço, mas agora estava pronto para pagá-lo. A cena à sua frente, embora caótica, era apenas o começo de sua jornada para a reparação. O que mais o aguardaria? Ele ainda tinha muito a aprender. E você? O que achou dessa jornada? Se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que vão explodir sua mente. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. E não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações, teorias e perguntas sobre esse desfecho emocionante. E por último, mas não menos importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância dessas ações.